Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2010 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 6 da prova da segunda fase. A questão diz assim: uma pilha de força eletromotriz 1,5 volts e resistência interna de 0,1 ohm alimenta exclusivamente o receptor, fornecendo uma corrente de 1 ampere. O receptor tem uma tolerância de forma que ele ainda funciona mesmo se a tensão elétrica que o alimenta diminuir de 10% do valor inicial. Com o uso, a pilha perde a eficiência, pois sua resistência interna aumenta, apesar de sua força eletromotriz permanecer constante, desprezando-se resistência da fiação do circuito. A resistência interna máxima da pilha, de forma que ela ainda consiga colocar em funcionamento o referido receptor em ohms, é aproximadamente. Observação: considere a resistência interna do receptor ômica e permanece constante durante todo o processo. Então, a ideia do problema é o seguinte: eu tenho lá um resistor, né, que ele chamou de receptor, e aí eu ligo esse receptor a uma pilha, né, de 1,5 volt. Essa pilha vai passar uma corrente elétrica dentro desse resistor, certo? Aí o que acontece? À medida que essa pilha vai funcionando, a sua energia vai caindo, né? Porém, o problema aqui é saber qual é a resistência interna dessa pilha quando ela descarregar os 10%. Entendeu? Mantendo essa corrente elétrica constante no circuito. E aí, a gente pode pensar da seguinte maneira, né? Vamos representar essa pilha. A pilha, ela poderia ser representada dessa forma aqui, ó. Isso aqui poderia ter sido uma pilha. Vamos desenhar a pilha aqui. A pilha é dessa forma aqui. E ela foi ligada a um resistor, que o problema mandou chamar de receptor. Eu vou chamar de resistor, tá? Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Então, esse é o polo positivo da pilha, esse é o negativo. E aqui é a resistência interna, que ele falou que é de 0,1 ohm. E a pilha tem 1,5 volts. Bom, primeiro, quando a pilha está nova, né, ela vai fazer circular no circuito uma determinada corrente elétrica. Que corrente elétrica é essa? Então, a gente pode lembrar o seguinte: quem vê, ri. Eu tenho dois resistores ligados em série, né, que é a resistência interna, que é ligado com esse resistor. Então, eu posso dizer que vai ficar 1,5 volts é igual à resistência interna, né, que ele não sabe o valor desse resistor. Então, é R mais 0,1 I. Qual é a corrente elétrica do sistema? Ele falou que é de 1 ampere. Então eu já vou substituir aqui e aí a gente vai achar o valor do receptor ou resistor, né? Então, vezes 1 ampere. Então, vai ficar assim, 1,5 é igual a R mais 0,1. Então, o valor do resistor vai ser o quê? De 1,4 ohms. Achei o valor do resistor. Agora, veja bem, como a gente tem um gerador e um receptor, a gente consegue descobrir qual é a DDP do sistema, né? A voltagem que vai passar aqui no resistor. Como a gente vai fazer isso? Usando a equação do gerador. Lembra da equação do gerador? U é igual a E menos
a resistência interna da bateria vezes a corrente elétrica do sistema. Então, U é igual a 1,5 menos. Qual é a resistência interna da bateria? 0,1. Então, fica 0,1 vezes a corrente, que é 1 ampere. Então, fazendo essa conta aí, eu sei que a DDP que vai passar no meu receptor vai ser também de 1,4 volts, beleza? Só que o que vai acontecer? Nessa brincadeira toda aí, a pilha vai descarregar. E ela vai descarregar 10%, né? Então, ela descarrega os 10%. Se ela vai descarregar 10%, a DDP dela vai ser o quê? 0,9%, né, que vai restar de 1,4 volts. Então, a DDP da pilha vai ser de 1,26 volts. Porém, se a corrente cai, a DDP cai, a corrente vai cair também. Então, a corrente vai ser o quê? 0,9, né, que seria o restante, já que ela vai descarregar 10%, vezes 1 ampere. Então, a corrente elétrica passa a ser de 0,9 ampere. Entendeu? E aí sim eu consigo agora achar qual vai ser o valor da resistência quando a voltagem cair 10%. Como é que a gente vai fazer isso? Equação do gerador de novo. Ó. U é igual a E menos RI. Qual é a voltagem que eu vou usar? É a voltagem dos 10% que a pilha tinha, né? Então, que é 1,26. A força eletromotriz é a eletromotriz da pilha, que é de 1,5. Menos, né? Por que você usou 1,5? Porque ele disse que a tensão elétrica ela vai permanecer constante. Ó, a força eletromotriz permanece constante. Por isso que eu vou usar 1,5. Menos a resistência interna da pilha, que é o que eu vou descobrir, vezes a corrente elétrica. A corrente elétrica ela também não caiu 10%, então vezes 0,9. Então, vai ficar assim, ó, 0,9 R, né, Rzinho, é igual a 1,5 menos 1,26. Então, o meu Rzinho vai ser igual a 1,5 menos 1,26, isso vai me dar 0,24 divididos por 0,9, eu vou ter uma resistência interna de 0,27 ohms quando a pilha descarregar 10%. E aí, a resposta está na letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.